Amados, hoje a gente vai trabalhar em Mateus 16, os versos 19 e 20. Se der tempo, a gente entra do 21 até o 23, mas creio que não dará, mas se der a gente entra. Mas a gente vai focar em Mateus 16, 19 e 20. Mas eu gostaria que alguém lesse, antes da gente entrar propriamente em Mateus 16, 19 e 20, porque a gente vai fazer um pequeno resumo da semana passada, para a gente dar a sequência, né? Vai ser um pequeno mesmo resumo. Quem pode ler 1 Coríntios 15, do 54 ao 58? 1 Coríntios 15, do 54 ao 58. Enquanto que vocês abrem para alguém aí ler, a gente vai lembrar que a gente falou na semana passada sobre a revelação de Pedro, que Pedro recebeu da parte de Deus, onde ele fala que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado, é aquele que viria da raiz de Davi, mas também aquele que havia sido prometido no Gênesis, quando disse que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E aí a gente falou que só Deus, né, para poder nos revelar, só o Espírito Santo, porque isso não vem através do conhecimento humano, isso é graça de Deus, é revelação de Deus. E a gente ainda lembra que é o Espírito que confirma, que fala ao nosso coração, ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí a gente falou que Pedro não é a pedra, mas que o fundamento, ainda que Jesus estivesse falando para Pedro, que Pedro fosse o primeiro a receber a informação, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, quando falar sobre as chaves, e a gente vai lembrar que é a confissão de Pedro, que é o fundamento da nossa fé, é o fundamento da igreja. E qual é a confissão? Que Jesus é o Cristo, porque se ele não for o Cristo, ele é só mais uma pessoa, mais um profeta, como pensavam que ele era. E aí em cima disso eu trouxe um montão de passagens para mostrar que Pedro não é a pedra. Inclusive, né, em 1 Pedro 2, a partir do verso 4, o próprio Pedro vai dizer que a pedra é Jesus. E enfim, e a gente parou nisso daí, onde aí a gente parou nessa parte explicando Pedro, e a gente terminou, e eu falei, a gente para por aqui quando a gente falou sobre as portas do inferno, que vai dizer que elas não prevalecerão. Então hoje eu vou dar uma continuidade pequena, que é esse texto que vocês vão ler sobre as portas do inferno, para a gente chegar sobre as chaves do céu, que ligares na terra será ligado no céu. Então quem pode ler? 1 Coríntios 15, do 54 ao 58. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então vamos lá, se a gente lembrar, as portas do inferno, que eu mostrei a gravura aqui tudo, era o lugar onde achavam que os mortos também desciam, também ficavam. Então ali, por quê? Porque tinha a história, além de Pan. Qual era o Deus adorado nesse lugar? Eu falei de dois deuses. Eu falei do Pan, que era o pessoal dos cabritos, dos bodes. E tinha um outro Deus, né? Um Deus com letra minúscula. Lembra que eu falei que também Baal era adorado nesse lugar? E Baal é esse que
ele era a pessoa que tinha as condições ou a chave para a pessoa ir para a morte. Então, ali era o portal da entrada para o pessoal que havia morrido. E o Sheol, quando a gente vai ler na Bíblia, essa conotação na época é que todo mundo que morria ia para baixo, todo mundo descia. E aí a gente teria que entrar um pouco na cultura grega, mas eu não vou fazer isso. Então havia o lugar que era o lugar já do sofrimento, e havia o lugar que não. Lembram da história de Lázaro e o rico, que era só uma divisão que tinha, porque esse era o pensamento da época. E quando a gente leu aí, está dizendo que nós, eu e você, fomos chamados para derrubar essas portas, porque a gente lembra que porta não ataca ninguém, lembra? É a gente que ataca a porta. Mas o que é o resultado do pecado? Qual o resultado do pecado que a Bíblia vai dizer? A morte. O salário do pecado é a morte. Quando a gente lê em 1 Coríntios 15, está Paulo ele falando que a morte ela já foi vencida. Isto é, a igreja do Senhor, e pegando a revelação que Pedro havia dito, a igreja do Senhor recebeu do Senhor a autoridade para vencer a morte, através do fundamento. Quem é o fundamento? Jesus Cristo. Então, quem é que tem a responsabilidade de avisar sobre esse fundamento, de avisar sobre essa vitória sobre a morte para as outras pessoas? A quem Deus confiou? A igreja. E as portas do inferno, então, não prevalecerão. Então, tudo, por favor, entendam isso. Se sente sair daqui, a gente mal começou, mas sair daqui com essa convicção, eu já estou feliz. A igreja foi chamada principalmente, exclusivamente, para fazer discípulo. E como que eu faço discípulo? Anunciando a vitória da vida sobre a morte, avisando a todo mundo que aquilo que nos condenava já não condena mais, porque Jesus Cristo pagou o preço, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e todo então que nele crê não mais perecerá, mas terá agora a vida eterna. Que é vida eterna, é vitória sobre a morte eterna. Então, quando Jesus ele está falando isso, ele está falando sobre, poderia dizer, o evangelho completo. É óbvio que tudo isso ainda ia se consumar quando Jesus morresse e ressuscitasse. Mas os discípulos já estavam sendo preparados para quando isso acontecesse, eles entendessem. E quem lembra a história, eles ainda demoraram um pouquinho mesmo depois da ressurreição, né? E Jesus ressuscita, Jesus morre, eles se escondem na casa. E aí Jesus tem que aparecer para eles e falar: olha, sou eu mesmo. Aí Tomé, a princípio, né, não crê. E Jesus vai falar: toca aqui em mim. A partir daí, ele sai para poder fazer aquilo que Jesus já estava ensinando aqui a ele. E a gente falou na semana passada que todo lugar é lugar da revelação de Deus, inclusive no lugar que a gente não iria. Lembra que a gente já comentou isso aqui? É o lugar que a gente não iria, no lugar pagão, e o mais pagão da época. E Jesus, de maneira didática, ele faz isso. Ele tira o pessoal de onde eles já estavam acostumados, que era Galiléia, que era o quartel-general de Jesus. Jesus não leva o pessoal para Jerusalém, onde que está o templo. Ele leva o pessoal para o lugar pagão. E inclusive Jesus está falando ao mesmo tempo: olha, aqui, que ali onde eles estavam, o imperador não tinha domínio. Então Jesus está aproveitando também para falar que todo domínio pertence a ele, somente a ele. Tranquilo aí, gente? Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Então a gente precisa entender que quando a gente leva Cristo a alguém, a gente está tirando a pessoa da morte eterna para dar a ela a vida eterna. A gente está tirando essas pessoas dos grilhões da morte. É por isso que Jesus já falou: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, o que diz? Já está. Não estará. Por quê? Porque ele já, figuradamente falando, ele já está onde? Nos portais do inferno, que também simbolizava para aqueles que criam em Baal, tinham Baal como Deus, o lugar da morte, já estava perdido. E Jesus está falando para Pedro: olha, Pedro, essa revelação que você teve veio do Pai,
E agora eu estou dizendo que em cima dessa revelação, dessa confiança, em cima dessa palavra, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. E a gente poderia até falar dessas portas do inferno não prevalecer em dois sentidos. Primeiro, na minha própria vida. E depois nas pessoas a quem eu alcançar, a quem o Senhor me enviar. Então, sim, sempre que chega alguém, e esse alguém passa da morte para a vida, esse alguém agora, ele foi chamado para a autoridade de quem é Jesus, do fundamento, levar essa palavra para tirar outros que estão na morte. Fala, Marlúcio, mas fala aí para poder ficar lá no... Tá ligado, amado? Vamos lá, enquanto isso ela fala aqui. Não, ela fala aqui, é para o pessoal que está... Quando nós fizemos aquele evangelismo ali no ginásio, a gente não fala isso. Te apresentando Jesus como, né, vida eterna. Eu achei engraçado que no início eu convidei as pessoas para ouvir. Vamos lá, ouvir o coral, tal, tal. Quando acabou o coral, quando eu já tinha cantado, eu comecei a distribuir mais papel. Aí eu fui distribuir o papel, a menina ficou assim, eu falei assim, quer que eu ore por você? Quero. O povo quer a oração, mas a gente também não consegue chegar perto deles e falar do verdadeiro sentido da vida de Cristo, que é a vida eterna. Interessante, por que isso? Aí a gente vai lembrar que é uma luta entre luz e trevas. Por isso que talvez alguém aqui lembra, quando eu falei que a gente ia sair para poder evangelizar no semáforo, eu falei, quando você for orar, já faça uma oração evangelística, uma oração que você está apresentando a Cristo, porque normalmente quando a pessoa fala que aceita a oração, normalmente ela está sedenta de alguma coisa, e aí a gente vai e apresenta a Jesus Cristo através da oração. A gente está evangelizando através da oração, porque talvez se a gente fosse só bater o papo, ela não fosse aceitar. Então a gente usa da própria evangelização, da própria oração, orando e evangelizando a pessoa, que normalmente na oração ela está bem atenta, ela quer saber o que está sendo dito. Então a gente, por quê? Porque essa luta entre luz e trevas, ela vai ser até que Jesus volte. E sobre o trabalho nesses dias, conversando aqui, foi acho que terça com o Wagner, ele disse que lá no trabalho dele, ele ouviu as pessoas comentando sobre o trabalho que a gente fez na feira, e se Deus quiser a gente vai fazer mais e mais em nome de Jesus. E aí, agora então a gente vai ler aí o 19 e o 20. 19 diz assim, eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Eu vou começar tirando logo, ou tentando tirar, essa mística que a gente acha que aqui ainda tem a ver somente com Pedro. Abra aí Mateus 18, 18, eu acho que é Mateus 18, 18. Deixa eu conferir aqui, mas acho que é isso mesmo. Mateus 18, 18. Isso. Quem pode ler aí no microfone, que agora está funcionando, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes da terra será desligado no céu. Qual a diferença daí para o 19? Leu lá o 19 em Mateus 16, 19 e agora Mateus 18, 18. Qual é a diferença? Vamos pensar junto, para a gente perceber
que parece coisa boba, que a gente vai lendo às vezes de qualquer jeito e não se atenta para o que está sendo de fato dito. Quem consegue me falar a diferença entre Mateus 16, 19 e Mateus 18, 18? A fala é praticamente a mesma, mas não é a mesma. Ninguém? Quem tem outra tradução? Eu tenho outra tradução, mas quem tem a outra tradução sem ser desligardes? Ou ligardes, que tem ligarem e desligarem. Porque há verbos que nós não estamos tão acostumados, então desligarem e ligarem já é um verbo que a gente conhece. Quando ele fala para Pedro, ele está falando em que tempo verbal, ou melhor, ele fala no singular. Quando ele fala em Mateus 18, ele fala no plural. Porque lá, lembre, o papo era com Pedro. E quando chega em Mateus 18, ele já está falando para todos os discípulos. E consequentemente para cada um de nós, que a partir do derramado do Espírito Santo em Atos 2, todos nós nos tornamos esses que têm essa chave, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, para ligar e desligar. Isso é para a gente entender que não é só com a pessoa de Pedro, é porque ali a conversa era com Pedro. Chega em Mateus 18, a conversa é com todo mundo, ele está falando para todo mundo. E você vai ver que a fala é a mesma, exceto que no primeiro ele está falando no singular, que é só para Pedro. No segundo ele está falando no plural, que é para todo mundo. Parece uma coisa boba. E aí vocês olharam e não conseguiram falar, olha pastor, é isso. Mas é isso que faz toda a diferença. É isso que nos vai fazer nos entender a palavra. Por isso que Jesus falou, examinai as escrituras. Não é somente passar um olho, não é somente ler, é examinar. Porque você vê que faz questão de repetir a mesma coisa, mas mostrando que é tempo diferente, ocasião diferente para um público diferente. Então quando ele está falando, olha, vocês receberão as chaves. Que chaves são essas? Pedro e os apóstolos e nós, Pedro virou porteiro? Ou é o chaveiro agora? Né? Botou ali um trailerzinho de chaveiro, de chave dos céus. O que são essas chaves? O que são essas chaves, gente? Abra aí em 1 Coríntios 15. É 8 ou é 9? Ai, Jesus, minha mente já foi melhor, hein? 1 Coríntios 15. Vocês já estavam aí em Coríntios, né? Aquela hora a gente leu 54 ou 58. Agora 1 Coríntios 15, eu acho que é 8 ou 9. Deixe-me ver. Vamos ler a partir do 7, na verdade. Quem pode ler 1 Coríntios 15, do 7 até o número 12, até o versículo 11. 1 Coríntios 15, do 7 a 11. Quem pode ler para a gente? Ninguém? Mas lê, para ficar lá no vídeo. Do 1 Coríntios 15, do 7 a 11. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu,
mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Então vamos lá, eu falei aqui pregando esses dias, não sei se foi domingo, não lembro. Nós hoje temos aí um montão de pessoas que se intitulam apóstolos. E a palavra apóstolo, ela vem do grego, né, apostoléu, que significa mensageiro, enviado. É aquele que fala em nome de alguém. Isto é, qual é hoje quando alguém chega na tua casa e ele chega com uma coisa da polícia? O que ele chega? Com mandato. Isto é, ele está falando em nome do Estado, que ele tem autoridade, ele tem poder para fazer aquilo que aquele documento diz. Ele não é o Estado, mas aquele momento ali, ele representa o Estado. E ele tem toda a autoridade que lhe é concedida pelo Estado, para em nome do Estado, estar falando aquilo. Tá claro isso, gente? Tranquilo? Quem gosta aí de filme de reis, que tenha reis, vocês vão ver que o rei, ele tem aquele mensageiro de confiança, que quando o rei quer falar alguma coisa, é aquela pessoa que o povo já sabe que ele tem a autoridade para ir levar a mensagem em nome do rei, obviamente quando o rei está mandando. O apóstolo é esse que recebeu a autoridade do Senhor Jesus para colocar os fundamentos dos ensinamentos, das doutrinas bíblicas, daquilo que eles aprenderam direto do próprio Cristo. Mas pastor, Paulo não aprendeu direto do próprio Cristo. Uma das coisas que isso é uníssono dentro dos teólogos, que para ser apóstolo, a pessoa tem que ter visto Jesus ressurreto e tem que ter sido enviado pelo próprio Jesus. Se tu olha o texto, tu vai dizer que Paulo vai dizer, olha, ele apareceu a Tiago, apareceu a tanto, a fulano, e depois apareceu a mim e apareceu a 500 irmãos. Mas sobre todos esses que ele apareceu, nem todo mundo ele comissionou para ser enviado dessa maneira. Sim ou não? Quando os 500 os veem, os 500 somente os veem. Mas quando a gente pega Tiago, a gente pega Pedro, a gente pega esse pessoal, eles não somente viram Jesus, eles foram enviados, a palavra apóstolos, foram enviados por Jesus para colocar os fundamentos. Por isso que a gente vai ler na Bíblia falando, olha, a partir de agora, quem acrescentar ou retirar, vai estar lá em Apocalipse, todas essas pragas, essas condenações, recairá sobre esta pessoa. Por quê? Porque Paulo vai falar, eu sou o último dos apóstolos. Aí ele vai falar, ó, gerado fora do tempo. Então isto é, esses 12 foram os que colocaram o fundamento da doutrina que nós hoje seguimos. E pastor, mas o senhor está dizendo que eles aprenderam de Jesus, mas eles falam tanta coisa aqui. Mas se tu olhares, tudo que Paulo ensina, que Pedro ensina, é baseado no que eles aprenderam de Jesus. Sim ou não, gente? Tanto é que eles vão pegar sempre, quase sempre referência do que Jesus disse, Isto é, porque tudo aquilo que Paulo e Pedro e Tiago, eles diluíram para a gente, é tudo aquilo que eles aprenderam da parte de Jesus. E aí você pode dizer, mas poxa pastor, Paulo não caminhou com Jesus, mas teve um homem chamado, Barnabé, que ficou 3 anos caminhando com Paulo. Depois Paulo foi beber também um pouco das águas dos apóstolos, até que ele apareceu de fato para poder ensinar. A gente às vezes quando lê parece que Paulo se converteu e logo já foi pregar. Mas se tu leres Atos e tu ler as cartas de Paulo, vai ver que ele demorou, e aí eu não lembro mais exato, mas se eu não me engano foi cerca de 8, 10 anos até o ministério dele começar. Porque assim que ele prega, assim que ele se converte, ele vai pregar, o pessoal quer dar uma coça nele, ele é descido
por um cesto de um muro, de uma parede, e aí é esse tempo que ele vai ficar aprendendo sobre Cristo Jesus. Isto é, depois de Paulo, ninguém mais pode colocar fundamento algum. Então, se a gente fala que existe apóstolo enquanto mensageiro, todos nós somos chamados para enviar esta mensagem, para falar que o fundamento é Cristo, para falar que Ele que morreu e ressuscitou, que Ele é o único Salvador, Ele é o suficiente, Ele é libertador. Enquanto isso, todos nós fomos chamados para irmos e fazermos discípulos. Agora, como aqueles que colocam a base, a doutrina, Paulo, ele é o que ele vai falar, concebido fora do tempo. Eu sou um abortivo. Ele vai dizer, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor e não caminhou também com Cristo. Ele tinha essa consciência, mas ele vai falar que nem por isso o trabalho dele foi inútil, o trabalho dele foi em vão. Ele chega a dizer que ele trabalhou mais do que todo mundo. Entendido, gente? Ficou alguma dúvida? Isto é, e eu expliquei aqui no dia, o verbo que tem no grego, que quando Paulo fala é último, é uma coisa que é feita, ela nunca mais pode ser feita de novo. É aquela vez e acabou. Então quando Paulo fala, eu sou o último, eu sou aquele que é o final, a partir de mim, nenhum apóstolo mais, nesse sentido de colocar a base, vai existir. Então quando a gente vê, e o interessante, pegando aí nos dias de hoje, Nésimo que conhece bem essa rapaziada, você vai ver que os apóstolos bíblicos, eles sempre foram abrindo mão de tudo para viver para Cristo. A gente vê que a maioria do que se diz apóstolo hoje, eles querem ser adorados, reverenciados, enriquecendo, totalmente oposto ao que os apóstolos bíblicos fizeram, viveram. A gente vai ver que os apóstolos sempre tiveram a preocupação de ser um com o povo. Os de hoje, eles estão em acham que estão em outra vitrine, outro patamar. Hoje eu estava vendo, ontem eu recebi num grupo não evangélico, um grupo dos amigos da onde eu fui criado, e o rapaz botou um vídeo lá que me remetia, se não me engano, ao Instagram, ao TikTok, um desses daí, e aí estava colocando os 5 mais ricos, pastores mais ricos do Brasil. Gente, tem gente que tem bilhão. O Valdomiro, a renda dele é de 1 bilhão. Eu não lembro, o R. Soares é não sei quantos milhões. O Macedo são vários bilhões que eu não gravei. E aí a gente, amado, nada contra contra alguém ser rico, mas vai trabalhar, por favor, né? Não vai viver nas custas da fé do povo. E a gente vai ver que os apóstolos, eles viveram totalmente ao contrário, né? E Paulo, ele chega a dizer, eu sei ter em abundância, também sei ter necessidade. Quer dizer, ele está falando que ele já teve momentos que o negócio estava bacanão, mas também momentos que o negócio ficou ruizão. E ele fala que pode todas as coisas em Cristo. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando ele fala das chaves, é a partir dos apóstolos, que esse fundamento vai ser estabelecido. E a partir do momento que esse fundamento é estabelecido, o fundamento doutrinário, o fundamento dos ensinamentos de Cristo, eu e você, e todo aquele que diz que Jesus Cristo é o Senhor, somos chamados para sairmos e anunciarmos tudo que Jesus fez, tudo que Ele é, tudo que Ele conquistou, tudo dentro do caráter dEle, da doutrina dEle, dos ensinamentos dEle. Está claro isso, gente? Que eu estou vendo vocês com uma carinha assim. Está claro? Deu para entender legal? E aí, ele vai continuar dizendo, por que é uma chave? Qual é a função da chave, gente? Hoje eu tomei uma coça para abrir o cadeado ali. Qual é a função da chave? Abrir ou fechar. A gente lembra, falei há pouco, todo aquele que nele crê e for batizado, será salvo. E quem não, já está condenado. Então vamos lá. Paulo ainda vai dizer que que nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Para aqueles que creem, o bom perfume da salvação, isso aí.
Para aqueles que não creem, o bom perfume continua sendo bom. Mas o bom perfume para a perdição ou condenação, dependendo da tradução. Até rimou, viu, meu irmão? Então, quer dizer, o perfume ele não muda. Aquele que recebe, que vai saber, aí vamos para a chave, se abriu ou se fechou. Isto é, a partir do momento que a gente conhece o Evangelho, a decisão cabe a nós. Porque a pessoa que oferece o Evangelho, ela está abrindo a porta para a salvação, para que saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Se a pessoa rejeita, essa porta ela se fechou. Pode abrir mais tarde? Pode. Mas a primeira mão, o que ele está falando aí é isso. Por isso que ele vai continuar dizendo, ele sai da chave e vai dizer, o que ligardes, ou ligarem no português, melhor para a gente entender, o que ligarem no céu, é assim, será ligado na terra. O que ligar na terra será ligado no céu. E o que desligar será desligado. O que ele está dizendo? Preguei para a Alessandra. Ela creu. Se ela creu, ficou ligado no céu. Se ela não creu, o céu também falou, olha, ela não quer não. Fala, abençoada, cadê o microfone? Eu fui criada com outra interpretação nisso aí. A minha avó falava assim, ó, vocês têm que ir na igreja, porque se você desligar da igreja, você não será ligada no céu. Nós fomos criadas com medo. Tinha que ir na igreja, porque se for desligada na igreja, não seria ligada no céu. Completamente diferente, né? Quando a gente chegar em Mateus 18, a gente vai falar um pouco que vai entrar nessa área. Mas não nessa área no sentido de que ela é a essência. Não, vai chegar nesse sentido, de que a pessoa quer ou não quer. Mas a chave é como se tu tivesse, vamos lá para o desenho animado, né? Você tivesse encontrado a chave lá da arca do tesouro. Se você abrir, a chave está na tua mão, o tesouro é seu. Mas se você não abrir, o tesouro vai continuar lá na arca. O tesouro mudou? Não, continua sendo tesouro, continua estando na arca. Agora compete a pessoa a quem foi apresentada essa chave, ela dizer, eu quero ou eu não quero. Isto é, a igreja, essa autoridade que a igreja, que Jesus acabara de dizer para Pedro, essa autoridade que Jesus disse, que a igreja agora tem, é de fazer Jesus conhecido. Eu costumo dizer em algumas pregações, que um exemplo, o nosso atual presidente, ele não tem a autoridade que a gente tem. Amanhã ou depois ele pode ter? Pode, estou falando do dia de hoje, ele não tem. Ele pode visitar o país que for, podem levantar uma estátua para ele, pode fazer o que for. Ele não tem a autoridade que eu e você temos. Que é essa chave que chega para a pessoa e pode mudar a vida da pessoa eternamente. Apresentando para ela Cristo, a doutrina de Cristo e falar para ela, olha, a porta está aberta, você entra ou não? E aí a decisão é da pessoa. A gente não entendeu ainda. Se a gente entendesse que Deus confiou a nós tudo que Jesus fez na cruz, a gente teria uma outra maneira de olhar o Evangelho. Jesus confiou a nós a possibilidade de anunciar a salvação para a pessoa que já está condenada. Ele morreu para salvar. E falou agora, igreja, eu confio tudo que eu passei em tuas mãos. Agora vão e façam discípulos. Quer falar aí? Pega aí o microfone. O 10 versículo 10 aqui do capítulo 15, fala que, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Acho isso muito profundo, sabe, pastor? Porque tem uns versículos na Bíblia que mexem muito comigo. Esse é essa fala, né? E quando Jesus dá a parábola dos talentos, né? 10, 5 e 1. Então, assim, para mim é um momento assim de chamar a gente à responsabilidade, né? Será que nós estamos aqui, né,
por estar, ou nós temos realmente um compromisso com Jesus Cristo? Vou pegar a tua fala, que ela foi assim, muito oportuna. A gente tem aprendido a crer que evangelho é de privilégios e não também de responsabilidade. O privilégio maior ele acontece no ato que a gente é convencido pelo Espírito Santo que Jesus é o Senhor, a gente se arrepende do pecado, nosso nome fica escrito no livro da vida, o Espírito vem habitar em nós, essa loucura que eu já falei que eu não entendo, mas eu louvo a Deus por isso. Esse é o maior, nada é maior do que isso, nada. Se eu aceitasse Jesus no dia que eu aceitei, eu morresse, amado, eu teria conquistado tudo, bem mais precioso. Eu ia fechar os olhos aqui e abrir na Nova Jerusalém, como o rapaz, o ladrão da cruz, ele escutou, ainda hoje estará comigo no paraíso, mas ele morreu lá na cruz. Só que Jesus falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E aí a gente só pensa em privilégios. Por isso que às vezes, amado, isso é bênção. Por isso que às vezes eu, enquanto cristão, não vou nem falar como pastor, enquanto cristão, eu fico muito apavorado de que a maioria das nossas igrejas, de maneira geral evangélica, e dos pregadores, eles movem, a igreja ela se move como privilégio. Então assim, a música, é óbvio, amado, a gente está fazendo tudo para Deus, mas eu sei que vocês vão entender. A música tem que ser a que eu quero ouvir, tem que ser a que eu quero cantar. A pregação do pastor não tem que ser a bíblica, tem que ser aquela que fala o que eu quero, que faça cafuné em mim. As atividades tem que ser para eu me achar importante, útil, para eu falar que fiz, e não para alcançar vidas e glorificar a Deus, para fazer Jesus conhecido. E vocês podem reparar, nossas igrejas de maneira geral não são movidas pelo ato de proclamar a Cristo aqui dentro e também lá fora. Aqui dentro no sentido de nos capacitar, de nos chamar para uma responsabilidade. E Paulo ele chega a falar, olha, não foi útil, eu trabalhei mais do que todo mundo. E aí a gente volta até a história de Pedro, né? Se Pedro fosse mesmo o Papa, né? A pedra como o pessoal acha, Pedro deixou a desejar, porque Paulo trabalhou infinitamente mais do que Pedro. Mas eles vão dizer, olha, Pedro, você é para o pessoal da circuncisão, e a mim, o Senhor me chamou para o pessoal o pessoal incircunciso. Mas a gente não entendeu ainda. Eu conheço uma igreja que ela vive, é uma igreja que não funciona como a nossa, né? Nós somos conexionais, é uma igreja no estilo congregacional, todos entendem isso? Congregacional, né? Aquela igreja que ela é independente, conexional é a nossa, estamos uma ligada na outra. Eles vivem com 40% da arrecadação deles, 60% é envolvido em missões. Missões no lugar onde eles estão, missões enviando missionários para outros países, e dos 100 que entra, 60% é para missões. Tem uma outra, essa eu não conheço, mas eu li sobre ela, que a igreja, quer dizer, eu conheço de ver às vezes pregações dele, é a igreja do Hernandes Dias Lopes. Se eu não tiver equivocado, eu sei que é bem pouquinho, eles vivem com 10 ou 20% do que entra, o restante tem tudo a ver com missão. E o interessante, que a igreja, que é essa presbiteriana do Pinheiros, ela só cresce, toda hora eles estão batizando assim, de léguas assim, toda hora. E uma igreja que vive nesse sentido, que não adianta, vai dizer Atos, que quando o pessoal vivia no propósito de Deus, o Senhor acrescentava aqueles que iam crendo. E você não vê que não é inchaço, é o pessoal que se torna membros mesmo, participantes, obreiros naquela comunidade da fé. Não é aquele negócio que faz um movimento, incha, aí esse pessoal sai, vem outro grupo, incha. Não é isso. É o pessoal que de fato entendeu o que é Cristo. Fala, Maluz. Uma vez nós estávamos na reunião da junta dos diáconos e o assunto foi esse. Para que trazer gente de fora se nós estamos todos unidos aqui? Para que esse trabalho? Nós vamos trazer pessoas que vão conviver com os nossos filhos e os nossos netos. Interessante que passaram os anos, nem os filhos, nem os netos
estão nessa igreja hoje. Eu vi, Então, 30 anos atrás, ele estava preocupado com a descendência dele. A descendência dele não ficou na igreja e a palavra não foi falada para aqueles que precisam ouvir. eu vi de uma história, gente, diante de Deus, eu não lembro onde foi, mas eu lembro que foi da Metodista, não lembro que região, não lembro, diante de Deus eu não lembro, eu estou forçando aqui, não estou lembrando, mas um pastor que foi, acho que a Alessandra também estava junto quando eu vi essa história, um pastor que foi nomeado para uma determinada igreja, e a igreja estava muitos anos pequenininho, e aí o pastor começou a falar, olha, não, a gente foi chamado para evangelizar e tal, e aí começou a chegar gente, a liderança reuniu a igreja, foi até o bispo e falou que não queria esse pastor lá, porque a igreja ela estava satisfeita como que ela estava. Né? Lembrou? E aí eu vou te perguntar, é evangelho? É bíblico? Isso é empresa, é instituição, é clube. Clube é assim, gente. Clube a gente vai lá, vê o que a gente gosta, você paga a mensalidade, usa o que você gosta, vai embora, aí volta, usa de novo, aí tu acha que tem uma bica que, poxa, podia ser de ouro, tu vai lá fazer uma reclamação, uma reunião para falar, ó, bota uma bica ali de ouro, eu queria um toboágua aqui na piscina, porque é teu clube, é o teu lugar que você está pagando e quer usar aquilo que você tem de direito. Isso não é evangelho, não é e nunca foi, ainda que muita gente hoje queira ensinar dessa maneira, porque a gente também, e está gravado mais que Jesus tem misericórdia da minha alma, mas a gente também é muito vaidoso. A gente, que eu digo ser humano, a gente é muito vaidoso. A gente está preocupado em poder sentar numa mesa e falar, olha, recebi 500 pessoas, mesmo que o evangelho não tenha sido pregado, não tenha discípulo sido formado naquele lugar. E aí como é que faz? É um monte de campanha, um montão de gente famosa que leva na igreja, é um montão de falar que Deus disse quando Deus não falou coisa nenhuma, mas quem está lá do outro lado não sabe, é um montão de milagre forjado, e a igreja ela enche, o cara fala, olha, batizei tanto, e aí tu volta daqui um tempo, uma boa parte daquele povo não está mais, é um outro povo. Por quê? Porque emocionalismo cansa. Quem aqui, Nésimo não conta, quem é que o Gutenberg, gente? Quem veio do mundão? Do mundão. Quem veio do mundão e frequentou clube? Você vai ver que chegava uma hora que aquelas músicas, aquele estilo, eles já não satisfaziam mais, não é assim? E eu não estou falando nem de bebida, nada disso, não. Estou falando daquilo que acontecia. Aí tu ia querer, aí o dono lá do clube, ele tem que inventar um outro treco, né? Uma outra atração, bota lá uma patinação, o que for, para que na outra semana tu consiga voltar. Hoje não está muito assim, porque hoje, né, a tal da droga, ela é muito fácil de hoje ser transitada, mas pelo menos na minha época, eu creio que a dona Inês mais ainda, era mais careta o negócio, gente, né, ia mais sóbrio, mas a emoção, ela cansa, então toda hora tu tem que fazer algo novo, para poder ter um novo tipo de emocionalismo, um outro tipo de adrenalina, para você continuar naquele lugar. Então, por isso que a maioria dessas igrejas, elas são igrejas inchadas. Agora, o que gera de fato discípulos? Primeiro, a doutrina. Segundo, é a comunhão, porque não tem como ter doutrina, não ter comunhão. Se tiver comunhão de fato, unidade na gente, quem não vai querer estar junto? Tanto de dentro como de fora. Todo mundo vai querer estar. Quem a gente prefere chegar? Numa casa onde está em guerra ou numa casa que tem paz? Todo mundo quer uma casa que tem paz. Todo mundo. Então a gente precisa. Eu estava hoje em casa pensando, e como eu falei, né, sobre essa parte de às vezes a gente ser vaidoso. Eu estava em casa hoje pensando. Hoje é o dia do livro, né? Eu até postei lá uma foto dos livros que eu tenho. E se tu for no meu computador, eu vou ter uns quase 400 livros diferentes no meu computador. Você vai no Kindle, que é da Rebeca, e vai ter mais um bocado de livro lá, que meus e dela. E eu estava pensando, se isso que a gente está aprendendo aqui, isso eu falo assim, gente, porque eu estou um tempo nessa caminhada. Se eu fosse colocar numa igreja famosa aí, para dar esse estudo e falasse assim, olha, R$200 por mês.
Nessas igrejas famosas é até um montão de gente pagando para ir, por causa do status da igreja, porque olha, veio o pastor de fora para poder estar ensinando. Aí aqui é 0800, que tem um pastor maluquinho que fica lendo igual um doidinho, estudando igual um maluquinho para poder ter o que passar. E você vê que a gente não se entrega tanto. A Alessandra, quando estava em Canaã, ela dava aula de Pilates. A gente queria dar aqui também, quer dizer, a gente, ela, mas aqui não tem espaço. E quando foi dar, começou, né, com um movimento da Sociedade de Mulheres, aí eu falei, Ale, eles vieram perguntar, ela e a Denise, né, que é a presidente da Sociedade de Mulheres, pastor, cobra não? Eu falei, cobra pelo menos R$10. Mas por que, pastor? Eu falei que se colocar de graça, o povo não valoriza. Bota R$10. Pô, tinha dia que ela tinha 18 alunas lá, mas uma boa parte não cristã, não evangélica, não da igreja, mas estavam lá e começou com três vezes, ou sempre foi 2 vezes? Sempre foi 2 vezes, né? Só mudou o dia, na semana. Porque estou dizendo tudo isso para dizer que a gente parece que, e eu digo a gente, digo de maneira geral, não quer o evangelho de fato. Porque se a gente quiser, a gente vai ter que ter responsabilidade. A gente vai ter que entender que foi confiado algo a nós que um dia será cobrado. A passagem do talento, Eclesiastes 12, todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta de tudo que fizemos e deixamos de fazer. A história do galardão, tudo. A Bíblia o tempo todo ela fala, olha, há mérito na tua caminhada ou há demérito na tua caminhada, mas um dia todo mundo vai comparecer diante do tribunal. E a gente não compreendeu que a gente foi chamado para fazer discípulo, para anunciar o reino, porque o Senhor nos concedeu essa autoridade, coisa que o mais poderoso aí, se não for de Cristo, ele não tem isso. Tu consegue entender que é se encontrar ali um jovem de 18 anos, você pregar o evangelho para ele, e ele crê em Cristo Jesus, o nome dessa pessoa está sendo escrito lá no livro dos céus, da vida eterna. O Espírito Santo de Deus vai passar a habitar nele. E se ele morrer agora, e se Jesus voltar, ele vai morar na glória com o Senhor na Nova Jerusalém. Gente, isso é sério pra caramba, beça. E a gente não se deu conta nisso. E aí, para a igreja, para as pessoas se satisfazerem e dizerem que são de Cristo, a gente vai fazer a campanha da casa própria, de um outro tipo de chave que não é essa, né? A chave lá não sei de quê. Porque não tem a ver com Cristo, não tem a ver com o chamado. Tem a ver com aquilo que eu posso estar sugando de Jesus através da minha fé. Amém, gente? Mas vamos seguir. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Não, gente? Então vamos voltar lá para Mateus 16. Eu acho que eu já contei isso aqui pregando, eu acho. Eu já abri mão de uma carreira pública, né, como policial militar, para poder ir para o Peru fazer missões. Abrimos mão de um outro tipo de vida que a gente tinha agora, antes de vir para cá, e viemos para cá. E aí, uma pessoa da minha família, meu irmão, né, ele não vai assistir mesmo. Meu irmão, ele chegou a falar para minha filha, eu não estava aqui, acho que foi quando a minha filha foi buscar a nossa cachorra, eu acho. Falou assim, olha, teu pai está estragando a tua vida. E por quê? Porque eles não entendem, para aquele que não é de Cristo. E olha que ele, teoricamente, ele foi o primeiro a se converter lá de casa. Eu falo teoricamente porque ele tinha acho que 13 anos e ele era interessado numa menina que ele é casado, graças a Deus, com ela até hoje. E aí, né, teoricamente, ele se converteu, mas quando começou a ganhar dinheiro, ele está bem demais economicamente falando. E ele falou isso para minha filha. Mas tem uns 2, 3 meses, um casal também da minha família, com alguns problemas. Isso estou dando só um exemplo. E
o homem da casa, né, com problemas demais, tomando remédio pra caramba. E aí eu falei, fala para ele conversar comigo. A gente marcou no dia que a gente ia conversar, né? Minha mãe, falei já aqui, ela está com Alzheimer, inclusive hoje ela desmaiou, está internada. Antes de vir para cá, minha mãe ficou internada, que está com trombose e com infecção urinária de novo. Mas está com trombose, a perna dela está inchada, e ainda não sei a origem da trombose. Mas enfim, saindo para cá eu recebi a notícia. E aí no dia que a gente ia conversar, minha mãe caiu. E ele não quis falar que foi minha mãe que caiu. Enfim, e até o dia que a gente conversou. E para a glória de Deus, nós ficamos 1 hora mais ou menos ou mais conversando. Ele dentro do carro, que não queria que ninguém ouvisse. E hoje, graças a Deus, a vida dele, a partir do que a gente conversou, tomou uma outra guinada. Hoje ele está como gerente de uma determinada empresa, porque era uma decisão que ele tinha que tomar. Está frequentando a igreja, pelo menos está indo todo domingo, ele e a pessoa que é minha parente mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque dinheiro não faz isso. Está lá o outro cheio do dinheiro, mas não tem, por misericórdia, a graça, a sabedoria que vem do alto, a unção que transforma vidas, que liberta o cativo, que dá vista aos cegos. E Deus confiou isso a gente. E isso nenhum cartão paga. Isso só o sangue de Jesus Cristo que tem esse poder. Amém? Então acho que dá para a gente entrar que a gente parou que ligar. Se lembra quando a gente chegar lá em Mateus 18, que a gente vai chegar lá, a gente vai de novo ler isso, mas a gente já sabe a diferença. E ele vai continuar e vai dizer assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Vamos lá, só quero acabar com nesses textos, esses versículos, que eu quero fazer a gente pensar. Eu expliquei semana passada e expliquei hoje no começo. Nessa crendice de que Pedro é pedra, Pedro é a própria pedra declarada pelo Pedro quando Jesus está conversando com ele. E eu expliquei que Pedro não é a pedra. E o interessante é que eu vou abrir um parênteses rapidinho. A Igreja Católica, ela fala que Pedro esteve em Roma até o ano 60, 62, mais ou menos, como Papa. Quando Paulo escreve a Roma, ele escreve a carta aos Romanos, ele escreve mais ou menos nos anos 60, 61. E você vai pegar Romanos 16, Paulo, ele cumprimenta, ele saúda 16 pessoas lá. E Pedro não está em nenhuma dessas saudações. Tu achas que se Pedro não tivesse lá, Paulo não teria saudado também a Pedro? Não teria feito menção de Pedro? E sem contar que Paulo, escrevendo a carta, ele fala que quer estar com o pessoal de Roma para poder levantar, né, colunas doutrinárias lá, para acrescentar a eles. Se Paulo falando isso, se Pedro estivesse lá, Paulo estaria no mínimo sendo indelicado. Então isso são características que, claro que isso aí seria um outro estudo, mas para mostrar que Pedro não teve lá em Roma, não é o Papa. Mas lendo esse texto que a gente leu aí, de 21 ao 23, o que você deduz de tudo que a gente falou sobre Pedro não ser a pedra, mas sim Jesus Cristo,
o fundamento que é Jesus ser o Cristo, o enviado, o Messias, o ungido. Você, depois que eu falei, você vai e lê 21 ao 23. O que você constata aí? O que você percebe aí? Fala aí, Nésimo. Fala aí, Rodrigo. O que você constata aí? Qual a dedução que você, a conclusão, melhor dizendo, que você chega? Ninguém? Vamos lá. Se Pedro fosse a pedra, como alguns creem, Jesus ia falar aí para ele que ele é pedra de tropeço. Ia falar, você vê que Jesus usa a mesma palavra, pedra, só que agora pedra de tropeço. E aí vai falar para mim, vai falar para Pedro, para trás de mim, Satanás. E aí ele completa, você não cogita das coisas de Deus, e sim, quer dizer, você não está pensando nas coisas de Deus, você não quer que o propósito de Deus se cumpra, teu raciocínio ainda está um raciocínio carnal, ou talvez até diabólico, tu está pensando segundo o homem. E a gente vai ver na Bíblia que em muitos momentos, quando a Bíblia ela fala sobre segundo o homem, ele também está atribuindo, dependendo do texto, ele está atribuindo isso ao nosso adversário. Não sei se eu me fiz entender, eu vou melhorar. A gente tem expressões que elas vão ter o significado dentro do contexto. Se eu dizer assim, olha, a manga da blusa do Gutenberg é amarela. E se eu disser assim, aquela manga que caiu daquela árvore é amarela. Falei 2 vezes sobre manga amarela, não foi? Só as mesmas mangas? Como a gente sabe que não? Por causa do contexto. Do contexto você sabe de que tipo de manga eu estou falando. Se não tiver o contexto, a manga amarela ela fica solta. Então vai ter momentos que na Bíblia a gente vai encontrar assim, coisas do homem, mas querendo dizer coisa do adversário, do homem caído. Porque o homem caído, ele vai contra os desígnios de Deus. O homem restaurado, aí pegando a pregação de Marluce de terça, com a mente de Cristo, ele vai pensar segundo o desejo do próprio Cristo, segundo as vontades de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que Jesus, falando do texto, que Jesus Cristo fosse preso, apanhasse para caramba a beça, sofresse, morresse, crucificado, para ressuscitar ao 3º dia. Se a gente impede isso, se Pedro impede isso, se Satanás impede isso, ele impede de eu e você estarmos hoje aqui conversando sobre Cristo com o nome escrito no livro da vida. Então quando Pedro fala isso, Jesus fala, aguenta, olha, para trás de mim, Satanás, porque você está cogitando das coisas do homem, porque o propósito de Deus é, Jesus vai morrer, vai sofrer, vai morrer e vai ressuscitar ao 3º dia. Fala, amada. Não estou dizendo que eu acredito, não, só estou comentando. Às vezes, para a pessoa ler isso aqui, aí você pensa que o Pedro ainda não tinha sido lá na praia, quando Jesus, você ama, ainda não pediu para tomar conta das suas ovelhas. Aí o povo católico, a minha colega mesmo, que é católica, ela falou isso comigo. Ela fala que Pedro, né, é o primeiro papa e tal. Mas Lúcio era lá no mar, quando Jesus, entendeu? Eles têm essa ideia de que ali, a partir daquele momento, ele se tornou o papa para eles. Então, eu ainda vou pregar sobre isso. Se você pegar todo o cenário de João 21, quando Jesus ele vai ao encontro de Pedro, e pegar o cenário que Pedro ele nega Jesus, você vai ver que o cenário é o mesmo. Porque o que Jesus está falando ali é restaurando a Pedro. Ele quer restaurar Pedro. Por quê? Ele já tinha falado aqui que Pedro, você e os outros apóstolos vão dar o fundamento para a minha igreja. Vocês vão dar o fundamento, vocês vão colocar isso aí bem direitinho para todos que vierem após vocês saberem quem eu sou, saber
o que eu ensinei, saber como que é o comportamento de um caráter. Tanto que, repito, que aquilo que a gente já falou semana passada, quando você vai em Atos 15, quem está lá como líder da igreja não é Pedro, é Tiago. Você vai em Gálatas, vai ver Paulo censurando, vai dizer, resistiu Pedro na cara, e por aí vai, né? Mas é como eu falei para vocês aqui no começo, não leia a Bíblia esperando que a Bíblia diga o que você quer. Se esvazie e deixe a Bíblia falar o que ela quer falar, porque isso aqui foi escrito com um propósito, com um desejo, com uma função, com uma mensagem, e ela não vai mudar a mensagem para me agradar. Eu tenho que saber o que ela está dizendo para mim. Mas quando eu vou para ela já com outro óculos, eu peço que ela me diga o que ela quer dizer. E aí eu vou só alimentar a fé que eu já fui para ela falando, ó, é assim. Então a gente vai ver que a própria conversa já vai mostrar que Pedro não é o cara. Mas eu também quero aproveitar, por isso que eu queria terminar com isso. Amados, não achem, eu sei que vocês já sabem disso, mas é só para frisar. Não ache que porque a gente é cristão, só é bom aquilo que a gente chama de bem. Os desígnios de Deus, ele já falou em Paulo aos Coríntios, né? Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios, que não são para confundir as que são. Aos olhos de Pedro, e Pedro pelo menos foi educado, porque vai dizer a palavra aqui que a gente leu, que ele leva Jesus para o cantinho, à parte, e fala, não vai acontecer isso contigo. Ele está achando agora que ele tem, e isso é um outro perigo do crente. O crente acha que porque um dia ele foi usado na profecia, um dia ele foi usado em visão, um dia ele foi usado em revelação, agora Deus só fala se for através dele, toda vez que ele falar é Deus falando. Então Pedro acabou de ter a revelação, e Jesus fala, foi o Pai que te revelou, então ele acha que agora ele é o cara. Então tudo que ele falar é Deus falando. E aí Jesus vai e coloca rapidinho ele no lugar dele. Mas o sofrimento de Jesus tinha que acontecer. Paulo, quando vai chegar a Roma, ele tem que passar por um montão de percalço. Vai parar na ilha, o navio naufraga, para na ilha, cobra pica, uma dor de cabeça, está indo como prisioneiro para conseguir chegar a Roma, porque era propósito de Deus. A gente vai ver na história um montão de gente que às vezes fracassa em algo e é Deus que está fazendo. Fracassa no sentido de, olha, não foi como, não aconteceu como queria, o negócio quebrou, uma porta de emprego fechou, deu uma topada e nem sabe o porquê da topada. E às vezes, e muitas vezes, é propósito de Deus para algo que a gente não tem nem ideia. Eu gosto quando em Atos vai dizer que Ágapo, acho que é Ágapo, vai lá, pega o cinto de Paulo e fala, olha, o dono desse cinto vai ser preso, vai ser isso, vai ser aquilo. E o pessoal fica apavorado com isso, e achando que Paulo então não vai mais para Jerusalém. E Paulo fala, não, se é isso que o Senhor tem para mim, que se cumpra. E o povo tenta persuadir Paulo e falar, não vai não. Ele fala, não, vocês estão lutando contra a vontade de Deus, contra os desígnios de Deus. E ele vai e sofre pra caramba a beça, mas sabendo que era propósito de Deus. Porque isso é um outro tipo de evangelho que a gente está criando, que se a gente é cristão, tudo vai bem. A teologia da prosperidade é que mais vai falar sobre isso. E aí eu termino falando sobre a história de Jó. Todos conhecem a história de Jó, né? Nem todos, acho que não tem cristão que não conheça a história de Jó. E você vai ler a história de Jó. Deus já tinha dado o testemunho de Jó. O próprio Deus falou, não tem ninguém na terra como esse cidadão, ninguém. E está tendo uma discussão entre Deus e nosso adversário, que Jó não tem nem ideia do que está acontecendo. Ele, me perdoa a expressão, gente, ele só é o bucha da vez, porque não tinha ninguém igual a ele. Então Satanás vai falar assim, mas aí é mole, pô. Não tem ninguém igual a ele, porque ele tem tudo. E a gente conhece, ele vai perdendo tudão. E vem os amigos que, o momento que eles foram mais sábios, foram os momentos que eles ficaram calados. Uma semana quietinho. Depois resolvem abrir a boca. E começam a falar para Jó que aquilo que ele está vivendo, a culpa é de Jó. Então o que eu estou querendo dizer com essa história de Jó? A gente tem um montão de pregador aí que fala, olha, se você não foi curado é porque te faltou fé.
Se você não conseguiu a vitória porque você não investiu o dinheiro que queria ou porque você está em pecado. Não há nada novo, como disse Salomão, debaixo do sol, né? Tudo se repetindo que os amigos de Jó fizeram. Mas quem conhece a história de Jó, sabe que Jó não tinha nada a ver com o negócio. Deus apenas quis mostrar de fato como Jó o amava. E no final vai mostrar para Jó que ele é Deus. Eu escrevi até um texto hoje, para poder colocar amanhã, que eu começo com a história de Jó e termino quando Deus pergunta para Jó: Jó, quem primeiro me deu para que eu tenha que retribuir? Porque tudo que está debaixo dos céus é meu, eu criei. Então, amados, entenda, evangelho, viver nessa vida, e aí eu vou até melhorar, sendo evangélico ou não, tu vai passar perrengue. Tu pode ser o mais rico do mundo, tu vai passar perrengue, morre alguém da tua família, né? A gente vê aquela princesa que era famosona, que agora não esqueci o nome dela, que morreu no acidente de carro, Diane. Então você vê princesa famosona, dizem que era boa em relação à caridade, e foi. Todo mundo vai passar, porque esse mundo, disse João, jaz no maligno. Esse mundo, ele é caído. Mas quando a gente passa em Cristo, Romanos 8 diz que Deus faz, 8:28, com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. E é nisso que a gente tem que crer. Então não existe esse evangelho de que, olha, vai ser tudo sempre bem, e se você está passando por perrengue, é porque está em pecado. Pode ser também, mas pode não ter nada a ver, é Deus trabalhando do jeito dele. Isaías 40 diz que ele não precisa de secretário, ele não precisa de conselheiro, ele sabe o que faz. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Então podemos terminar? Vamos ficar de pé, Rodrigo vai orar para a gente terminar. Obrigado pela presença de vocês. E amados, se vocês entendem que tem sido proveitoso, e eu sempre falo, eu poderia dar esse estudo de casa hoje com a internet, mas nada é igual do que estar junto, olhar nos olhos, a comunhão, né? Sentir o bom cheiro ou o mau cheiro, depende do banho, do perfume, né? Mas nada se compara a isso. Então incentive as pessoas a estarem aqui, vai na internet, compartilha lá para que possa abençoar outras pessoas. Amém? Rodrigo, ora aí, Rodrigo orando, a gente está encerrando e tem lá um cafezinho, leite queimado lá atrás.